Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos entender sobre o processo de escravidão. Vamos ver as 4 leis abolicionistas, o ano que elas foram assinadas, o ano que foram colocadas em prática, qual o objetivo delas e como foi que elas se procederam, ou seja, como foi que elas se desenvolveram dentro do nosso território. Vamos entender também na nossa aula de hoje o que foi a Lei de Terras. Qual o objetivo dessa lei, como ela foi também colocada em prática. Lembrando que a Lei de Terras ela não está relacionada com as leis abolicionistas de escravidão. São leis aqui, a Lei de Terras é uma lei relacionada com o processo de desenvolvimento econômico, ou seja, posses, terras e mão de obra. Preparados para a nossa aula? O que é que você vai fazer neste momento? Você vai pegar o seu caderno para fazer anotações no decorrer da nossa aula que serão informadas para vocês, ou seja, anotações que são consideradas importantes. E aí, pegaram o seu caderno? Podemos começar? Então, a bola a todos e vamos lá. E aí, antes de propriamente a gente ir diretamente para o nosso assunto, vou relembrar vocês que sempre no decorrer das nossas aulas, costumam ter anotações e que essas anotações elas deverão ser enviadas no Class, que elas ajudam na sua nota, elas ajudam a sua média, elas são consideradas anotações avaliativas, porque elas valem pontuações. Quando não temos anotações, temos atividades, então fiquem atentos a isso. E se você não assistiu às aulas anteriores ou não entregou as atividades, cuidado com os prazos de entrega, já passaram. Mas aí eu ainda recebo, então corre lá quando acabar a nossa aula para você enviar. Começando aqui o nosso assunto, nós temos leis de terras no Brasil. O que ela significa? Qual o objetivo dela? Vamos observar. Ao longo do século XIX, novas leis foram implementadas para atender os interesses políticos e interesses econômicos. Como eu mencionei a vocês lá no começo da nossa aula, a lei de terras, ela não tem nada a ver com as leis abolicionistas. Por quê? As leis abolicionistas, o objetivo delas é acabar com a escravidão, acabar com a exploração dos negros dentro do nosso Brasil. Já a lei de terras, o interesse dela é ajudar a aumentar o poder político e o poder econômico do império. Aqui, no caso, no período que o Brasil estava no seu processo de desenvolvimento, então, de grandes posses. É o caso da Lei de Terras de 1850. A partir dessa lei, a terra no Brasil deveria ser comprada e não mais concedida pelo governo, como ocorria desde o tempo colonial. Como assim, professor? Aí a gente volta um pouco dentro da nossa história. Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, quando eles chegaram às nossas terras, que eles perceberam que tinha a árvore do pau-brasil que poderia servir de um poder aquisitivo para eles, onde eles poderiam explorar, retirar das nossas terras sem pagar nada e levar para a Europa. E essa madeira ser convertida, transformada em objetos e tingir tecidos com a tinta retirada do caule da árvore do pau-brasil. Após esse processo, a Espanha começou a reivindicar as terras que, na visão deles, também os pertencia, porque antes dos portugueses eles já haviam passado pelas nossas terras. Então, ocorreu um acordo entre Portugal e Espanha. Dividiu o território do Brasil no Tratado de Tordesilhas, onde Portugal ficou com a parte leste, a parte que corresponde à região nordeste hoje, região sudeste e região sul, a nossa parte litorânea, Oceano Atlântico, e a Espanha ficou com a parte oeste, que corresponde hoje ao território da região norte e da região centro-oeste. E aí que a gente viu no passar do tempo que a Espanha não conseguiu desenvolver grandes atividades no seu território e aí acabou dando a terra, ou seja, vendendo a terra para Portugal. Terra essa que, mediante o passar do tempo, se tornou totalmente portuguesa e começou a ser colonizada e explorada
dentro do nosso processo de colônia de Portugal, onde o Brasil era colônia e Portugal era metrópole. Quando os portugueses, após a divisão do Tratado de Tordesilhas, os portugueses pegaram suas terras e dividiram em lotes, em capitanias hereditárias, em 15 faixas, onde cada donatário recebeu um lote de terra, ou seja, essas faixas. Então, ali o governo estava concedendo a uma pessoa um pedaço de terra dentro do Brasil. Por isso que, quando a lei de terras em 1850 ela foi aprovada, ela quis acabar com esse poder, onde as terras, em vez de serem dadas ou serem tomadas como posse, me apropriei dessa terra, agora ela vai ser minha, a partir da lei de 1850, as terras deveriam ser compradas. Então, ninguém poderia mais ter terra concedida por governo e nem tampouco se apossar de terras que não fossem suas. Teriam que apresentar documentação comprovando que aquela terra lhe pertencia. A lei também dificultava o acesso de grande parte dos trabalhadores livres pobres, mantendo assim a posse de terra concentrada na mão da aristocracia rural. Quem era essa aristocracia rural? Eram os proprietários ricos. Então, o que é que vocês vão fazer? Prestem atenção que eu vou explicar e depois vocês colocam pausa para anotar. Vocês vão fazer anotações dos seguintes pontos. Deixa eu limpar aqui para vocês. Vou marcar o que vocês devem anotar. Vamos lá. Lei de Terras de 1850. Deveria ser comprada a terra. No Brasil deveria ser comprada e não mais concebida pelo governo. Até aqui. Segundo ponto que vocês vão anotar. A lei também dificultava o acesso dos trabalhadores livres pobres, mantendo a posse da terra concentrada na aristocracia rural. E aí vai colocar entre parênteses, ricos proprietários de terras. Então, vocês vão anotar essa parte que está sublinhada, que está marcada para vocês. Coloquem pausa agora e façam a anotação. Continuando o nosso conteúdo, após vocês terem feito a anotação, a Lei de Terras de 1850 previa o quê? Que toda terra devoluta somente será adquirida através da compra, ou seja, através de documentos que comprovavam que aquela terra era sua, e aí você poderia vender ela. E quando você vendesse, a pessoa que estava comprando deveria receber o documento de compra. Nós temos ex-escravos e os imigrantes foram os primeiros sem terra. Por quê? Porque eles não tinham condições financeiras, eles não tinham dinheiro para comprar essas terras. Então, muitos começaram a perder as terras que eles tinham. Então, coloque aí a próxima informação. Coloquem aí. Coloque como uma seta. Os ex-escravos e os imigrantes não tinham condições, os ex-escravos e os imigrantes não tinham condições de comprar terras e por isso foram os primeiros a ficar sem seu pedaço de terra. Os ex-escravos e os imigrantes não tinham dinheiro para comprar terras e por isso foram os primeiros a ficar sem suas terras. Por quê? Eles não tinham documento comprovando que aquela terra ali pertencia. E agora nós temos uma questão, vou colocar aqui, ó, a primeira questão, sobre a lei de terras que a gente acabou de observar. Então, vamos ver se vocês conseguem responder. Vamos lá. Com a lei de terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio de compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a sua liberdade. Diante disso, qual dos itens abaixo está relacionado
com essa afirmação? Então, a lei de terras ela era uma reforma agrária, uma expansão mercantil, uma concentração fundiária, uma desruralização da elite ou uma mecanização da produção. Vamos lá entender. Quando a gente fala de mecanização da produção, significa que são as máquinas, os maquinários. Em 1850, não tínhamos maquinário. Desruralização da elite. Está dizendo que a elite está perdendo terras no campo. Será que a elite perdia terras no campo ou eles passaram foi a ganhar mais terras? Já que eles tinham dinheiro, tinham condições de comprarem mais terras. Então, o item D fica falso por isso. Item B. Expansão mercantil. Expansão mercantil, expansão de mercado. Exportação. Em algum momento sobre a Lei de Terras de 1850 eu falei sobre a expansão mercantil? Não, não falei. Então, o item B está falso. Aí, continuando, vamos ao item A, reforma agrária. Em algum momento eu falei sobre isso, eu disse que a reforma agrária fazia parte, onde ajudava pessoas mais pobres, pessoas que não tinham condições de adquirir terras. A gente falou sobre isso na Lei de Terras? Não, não falamos sobre isso. Pelo contrário, a Lei de Terras tirava esse poder, essa ajuda àqueles que não tinham condições, no caso, os ex-escravos que haviam se tornado escravos livres e os imigrantes. Então, na nossa questão sobre o item C, concentração fundiária, que está relacionada com o quê? Com o meio de compras, onde os pobres, os imigrantes, os negros ficavam excluídos. A lei dificultava a compra de terras para esse povo, mas beneficiava a concentração fundiária, ou seja, beneficiava os latifundiários, aqueles que tinham propriedade de terras, aqueles que tinham dinheiro para adquirir mais terras. Conclusão, olha aqui embaixo. Concluímos que a Lei de Terras veio dificultar, praticamente impossibilitar, a aquisição de terras por imigrantes e ex-escravos. Então, na prática, os ex-escravos mantiveram a situação precária em que agora precisavam trabalhar na terra para ter onde morar e o que comer. O mesmo aconteceu com os imigrantes recém-chegados ao nosso país, principalmente os italianos. Isso fez com que a terra se concentrasse nas mãos de uma elite latifundiária, ou seja, dos ricos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar pausa, copiar essa questão no caderno, questão 1, responder ela, que a gente acabou de responder. Eu quero com todos os itens e com as informações, que são informações, colocar o F de falso do lado de cada item e você circular o item verdadeiro e também vão copiar a conclusão no seu caderno. Então, nós temos a questão sobre lei de terras, copiar no caderno e a conclusão. Continuando nossa aula, nós temos agora as leis abolicionistas. Vimos a lei de terras, que era relacionada por posse de terras, compra mediante apresentação dessas compras necessitava de documentos, elas não poderiam mais ser concebidas. Agora nós chegamos às leis abolicionistas, que é uma outra lei, uma outra visão. Aqui é relacionada com a libertação dos escravos. Vocês fizeram anotação sobre a lei de terras de 1850, tivemos a questão proposta sobre a lei de terras e agora vamos para as leis abolicionistas. Nós temos a pressão da Inglaterra, uma pressão capitalista. Por quê? Porque a Inglaterra sempre tinha como objetivo crescer economicamente, então era o país que vendia escravos para o Brasil, então o navio negreiro era o navio inglês, eles que traziam os negros da África, dos países africanos que nesse momento eram colônias da Inglaterra, países que foram explorados por eles, os países do continente africano, onde os ingleses começaram a vender essa mão de obra, não só para o Brasil, mas também para
os Estados Unidos. Mas aqui, como estamos estudando nosso país, vamos ficar só nele. Então, a pressão da Inglaterra era relacionada exatamente com o capitalismo. Eles vendiam escravos para os portugueses, ou seja, para Portugal, que até então o Brasil, nesse momento, era colônia de Portugal, e depois, no período, na fase imperial, do processo de independência do Brasil, ainda continuamos com escravismo no nosso país, mas que essas leis sempre foram objetivo para libertar esses escravos. Então, dentro da história do Brasil, temos o quê? Primeira lei que foi criada, Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Qual o objetivo dela? Proibia o tráfico negreiro, era proibido a partir da Lei Eusébio de Queiroz, principalmente na região Nordeste, era proibido o tráfico negreiro. Não podia mais comprar escravos. Mas aqueles que tinham seus escravos poderiam permanecer com eles. Mas não poderiam mais ser comercializados escravos dentro do nosso território. Segunda lei, Lei do Ventre Livre, em 1871. Todas as crianças nascidas após essa data estariam livres. Mas como as crianças iriam ser livres, principalmente recém-nascidos, como era que iriam ficar longe de suas mães que eram escravas? Então acabavam continuando dentro das senzalas com as mães. Terceira lei, sexagenário, 1885. Após a assinatura dessa lei, todos aqueles com mais de 60 anos estariam livres. Aí vem o questionamento. Como o escravo, que levou a vida toda dele trabalhando, sendo explorado dentro do Brasil, nunca recebeu nada pelo seu trabalho, já numa idade avançada, 60 anos, como é que ele iria conseguir um trabalho, como era que ele iria sobreviver? Então, muitos acabavam continuando trabalhando nas fazendas, nas senzalas. Alguns trabalhavam como forma livre, receberam sua carta de alforria, mas continuavam trabalhando e aí recebiam pelo seu trabalho. Outros não queriam a carta de alforria, queriam continuar como escravos porque não tinham para onde ir. Então, olha a situação onde muitos se colocavam. E a quarta lei, a Lei Áurea, de 1888, fruto da luta e resistência dos negros. Após anos de luta, após anos de desejo de se tornar livre, eles conseguem ter sua independência, onde a Lei Áurea liberta todos os escravos dentro do nosso país, dentro do nosso território. Quem assina essa Lei Áurea? A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Então, aqui nós temos as nossas 4 leis abolicionistas, onde vocês vão copiá-las no seu caderno. Vou limpar para vocês. Pronto, agora com a tela limpa, vocês vão copiar as 4 informações, ou seja, as 4 leis abolicionistas, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e Lei Áurea, com as suas datas respectivas e o objetivo de cada uma dessas leis. E aí, sobre a nossa atividade proposta. Seguinte, vocês fizeram anotações, certo? Lei de terras, e é a primeira questão que eu passei lá no nosso slide anterior, e as anotações dessas 4 leis. Ok. Essas informações que estão no seu caderno, vocês vão tirar foto, enviar lá no Class, junto com a atividade proposta do livro sobre a escravidão no Brasil. Então, o que vocês vão me entregar sobre essa aula? As anotações do decorrer da nossa aula e a questão proposta, mais as atividades propostas do livro. Lembrando que eu quero perguntas e respostas. Fiquem atentos ao prazo de entrega. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Vamos ficando por aqui. Tchau para vocês.